Olá, meus amigos. Eu sou Igor Abrantes e estamos começando hoje mais um Ponto a Ponto, recebendo o nosso querido amigo André Ricardo, trabalhador e representante do Centro Espírita Lar de Jesus, daqui da cidade de João Pessoa, e vamos conversar sobre um tema que todos nós conhecemos e desconhecemos ao mesmo tempo, que todos nós amamos e respeitamos, que é Deus, né? E aí, para a gente começar, André, a primeira pergunta seria: o que é Deus? Deus é uma pessoa, Deus é uma energia, Deus é uma forma de pensamento, Deus é uma sensação? O que é, na verdade? Bom, agradeço o convite, Igor, lisonjeado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no Ponto a Ponto e com um tema muito interessante que eu particularmente tenho uma paixão muito grande, que é falar sobre Deus. E aí a gente chega nessa pergunta, afinal de contas, que é Deus? A doutrina espírita, ela nos dá uma dimensão bem grande do que seja Deus. E aí na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o Espírito de Verdade sobre o que é Deus, sem colocar uma personificação, um gênero, né? Mas querendo entender a essência desse ser divino, e a pergunta por si só já dá essa intenção, a resposta que vem é uma resposta sucinta, mas que nos diz muito. Deus é a essência primária de tudo, a inteligência suprema do universo. A não personificação, como corriqueiramente nós temos do que seja Deus, já por si só nos dá essa possibilidade de nós vermos Deus em tudo, em todo canto, em todo lugar. Por ser Ele essa inteligência que cria tudo, Ele também está inerente em tudo. E aí, num dos estudos que nós fazemos lá em Jesus, da Gênese Espírita, um dos participantes, ele tem 14 anos, o João Vitor, e ele fez uma sobreposição, digamos assim, dessa pergunta que eu achei fantástica. Para ele, na concepção dele, estudando a doutrina espírita e a Gênese Espírita, e após ver essa primeira pergunta, ele disse: tio André, eu acho que, na minha forma de entender, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é como se nós estivéssemos mergulhados num grande oceano. E por nós termos essa água desse oceano dentro de nós, nós vivemos nessa constante troca e permuta. Então eu não consigo hoje mais ver Deus que não seja imanente em mim e que eu seja transcendente nele. Um menino, né, de 14 anos. Vocês pediram a identidade dele? Não? Eu teria pedido, não vou mentir. Na verdade, assim, a gente sabe que as atuais gerações, elas já vêm com um germe latente desse conhecimento, dessa situação, né? Que muitas e muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Né? No nosso dia a dia, a gente acha até um absurdo alguém dizer: eu sou ateu, eu sou agnóstico, para mim tanto faz, existe ou não existe. Para algumas pessoas isso é até uma falta de respeito, até uma afronta. E aí, ontem, enquanto fazia a pauta, uma das músicas que eu estava ouvindo era justamente Ricardo Ribeiro, e Onde Está Deus? Né? Que é a nossa próxima pergunta. Já que Deus é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, se Ele está em todo lugar, onde é que eu tenho que buscá-lo? Boa pergunta. A doutrina espírita também nos dá um caminho muito interessante a esse respeito. Né? Não existe efeito sem uma causa. Né? E aí ela nos diz o seguinte: aonde você encontrar uma obra que não seja do homem ou que não tenha sido transformada pelo homem, aí está Deus. E eu acredito que toda a existência do homem, desde os filósofos da mais alta escola filosófica até os cientistas mais, coloquemos assim, religiosos da atualidade,
eles nos dão conceitos, definições de Deus muito interessantes e principalmente onde nós podemos encontrá-lo. Mas eu acho que o quão mais simples nós fizermos esse entendimento, para a grande maioria das pessoas, é mais fácil a aceitação, o entendimento e principalmente a assimilidade. É fácil você assimilar. Né? Então, Deus está em todas as partes, em todos os lugares, dentro de nós, fora de nós. Mas resumindo, porque resumir Deus é quase impossível, mas resumindo numa história simples e curta de um cientista, ele era assim, cientista além de político, chamado Enéas Carneiro, inclusive uma figura muito folclórica na política brasileira, mas que tinha assim o mérito de ser um cientista, um médico, né? Um vanguardista, inclusive na época, no que se refere ao eletrocardiograma, e quando nós falamos em Deus, o coração tem tudo a ver, né? Ele, certa vez, diz, e isso pode ser visto na internet, né? No nosso membro mais novo, que se chama o celular, onde ele coloca o seguinte: nós possuímos cromossomos, né? E esses cromossomos, eles trazendo para uma realidade de livros, de letras, né? Dos idiomas que existem hoje no planeta Terra, nós chegaríamos a mais ou menos 4.000 livros de 500 páginas cada um, de informações em um cromossomo. Vou repetir. Nós chegaríamos trazendo letras através dos bits, né? As informações que possuem dentro do cromossomo, traduzindo isso para letras, palavras, páginas, né? Isso aí dentro de uma fórmula matemática, digamos assim, em cada cromossomo de cada ser humano, nós teríamos, ou temos hoje, mais ou menos, 4.000 livros de 500 páginas. E aí eu vou dizer o que ele disse. Eu me recuso a acreditar que isso é obra do acaso. Tem que haver essa inteligência fantástica por trás disso, para que me diga que realmente ela existe. E ela não precisa colocar isso na internet, na televisão, no rádio, não. Eu sinto isso. Mas eu só passo a sentir isso quando eu busco. Né? Então tem pessoas que buscam Deus olhando a natureza, olhando a ciência, olhando as doutrinas religiosas. Eu digo para você, sem medo de ser feliz, que eu encontro Deus todos os dias, quando eu acordo os olhos aqui neste mundo material e contemplo tudo que está ao meu redor, inclusive eu mesmo, porque eu faço parte dessa magnificência divina. Na verdade, nós somos obra do Criador e fazemos parte do seu plano divino, né? Eu também concordo com tudo isso que você está falando. E aí, nós, na nossa pequenez e no nosso extremamente limitado conhecimento, nós temos a mania de personificar as figuras. Né? E aí a gente, desde criança que a gente constrói dentro do nosso íntimo, e aí já virou folclore, que Deus seria aquele velhinho do cajado de barba longa, branca, detentor de todo o conhecimento e de todo o controle do universo. E aí as pessoas ficam se perguntando, e a gente até fez uma brincadeira outra hora com isso, se um dia encontraremos com Deus. E aí a gente estava conversando sobre isso, já colocando o nosso audiente a par da história. Se Paulo de Tarso cegou com a luz de Jesus no deserto, imagina nós com a de Deus. É uma pergunta difícil, e aí eu vou para os universitários. Kardec, na Gênese, no capítulo totalmente direcionado para Deus, ele nos dá um caminho a esse respeito. Né? Primeiro ele coloca esses espíritos bem mais elevados, aí nós vamos falar de Jesus, como sendo co-criadores de todo esse universo,
e que estão ligados diretamente com essa consciência de Deus, né? E que recebem dele as normas, as diretrizes, os direcionamentos para essa infinitude que nós conhecemos como universo. E ele nos diz o seguinte: a visão de Deus da forma como nós temos, ou seja, a personificação de um dia eu vê-lo face a face, não é impossível, mas nós ainda não temos a capacidade de sequer tecermos algum comentário a esse respeito, porque extrapola, né, tudo aquilo que nós conhecemos. Temos sim alguns relatos bíblicos, né? Um dos mais célebres é a passagem do Deuteronômio, onde se coloca que Moisés viu a Deus, né? E hoje nós temos o entendimento da sarça ardente, quando ele recebe as tábuas desse código magnífico, que são os 10 mandamentos, e na doutrina espírita nós temos aí a concepção diferente a esse respeito. E como nós estamos falando de Kardec, nós seguimos os passos de Kardec nesse estudo. Ele nos diz isso, que não há a impossibilidade disso um dia acontecer, mas que nós tenhamos apenas a certeza de que mesmo os espíritos mais elevados, e entre eles nós estamos falando de Jesus o Cristo, eles recebem de Deus essa informação, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade. E aí vamos fazer um cálculo simples, né? Estamos falando do maior espírito que já passou no planeta Terra, que já era perfeito quando da criação desse planeta. E estamos falando de 4 bilhões e meio de anos atrás. Podemos ver isso no Evangelho de João, lá no capítulo 17, quando ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então nós já temos esse caminho de que ele já era perfeito nessa época. Então ele já tinha essa aproximação, ele já recebia esses comandos divinos de Deus, digamos, diretamente. Ora, se para isso há necessidade de 4 bilhões e meio de anos de existência e de caminho, acho, e é uma opinião minha, que Kardec está muito assertivo quando ele fala que não é impossível, mas que nós temos que trilhar um caminho muito longo. Se Jesus, há 4 bilhões e meio de anos atrás, já era perfeito, imagina nós quantos bilhões de anos para frente nós vamos precisar para, pelo menos, chegarmos próximo do que ele era. Então, eu, na minha humilde opinião, acredito que, em havendo essa possibilidade, ainda é um caminho muito longo, o que não é impossível, como nos diz Kardec lá na Gênese Espírita. É verdade. Até porque nós sabemos que, de acordo com a teoria da doutrina espírita, nós somos ascendentes, somos espíritos ascendentes. Que um dia nós, como diz o grupo Acorde, um dia todos nós seremos anjos, né? Aí vai depender, meu amigo, do que você está fazendo, se vai demorar mais ou menos. Eu sei que para mim tem aí trilhões de anos pela frente ainda, né? Mas, voltando à pauta, André, aí eu lhe pergunto, nós estamos falando em relação à questão da personificação da figura divina. E aí eu lhe pergunto, nós realmente fomos criados à imagem e semelhança do Criador? Boa pergunta. E aí nós temos que ter 2 paralelos. Primeiro, a doutrina espírita nos diz, quando Kardec questiona o espírito de verdade, o que seria o espírito, qual a forma do espírito, né? E daí ele diz, vocês têm uma linguagem ainda muito pobre para que nós conseguíssemos dizer ou definir o que seja o espírito. Então entenda o espírito como um clarão, uma centelha divina, né? E é assim que a doutrina nos coloca, e até de uma forma mais tranquila de nós absorvermos essa definição de espírito. Quando nós partimos para Deus, nós temos que analisar o que nós temos hoje como historicidade. Então nós vamos lá para o Antigo Testamento, que é a nossa realidade enquanto ocidentais cristãos, onde nós vamos ter que diz-nos a Bíblia, façamos o homem
pelo menos é assim que está lá, a nossa imagem e semelhança. Partindo do princípio que nós temos Deus, Espírito e matéria, segundo a doutrina espírita, em todo o universo, se Deus não é matéria, não é? E se nós também não somos matéria, nós temos forçosamente que ter essa semelhança com algo que seja, e assim entendamos, como é que eu posso dizer, energético, energia, uma força. Né? Então, essa concepção, essa ideia dessa formação de Deus, para que nós a entendamos, segue muito a ideia de onde nós estamos nessa criação divina. E aí, para isso, nós temos que entender que estamos num planeta de provas e expiações, estamos numa ascendência de um planeta que veio de um período onde espíritos ainda no início da sua carreira evolutiva, ou seja, muito ainda primatas, né? Ainda muito belicosos, né? E principalmente a necessidade da nossa existência nesse planeta. O que não quer dizer que em outros planetas nós não tenhamos uma forma, uma estrutura diferente. A própria doutrina espírita, inclusive livros espíritas, nos dizem isso através de relatos dos próprios espíritos. Né? E como o espírito não tem essa forma, ou seja, nós estamos aqui manipulando essa matéria que nós entendemos como corpo, acredito que a situação mais fácil de nós entendermos é que essa semelhança que nós temos a Deus passa pela situação da energia, dessa força que independe da matéria para existir. Porque Deus, se nós o personificarmos da forma como várias outras religiões o colocam, nós estaríamos humanizando um ser que é universal. Então aí a gente tem que partir do princípio de tudo, né? E aí a gente sabe que o princípio da criação do homem seria aí o fluido cósmico universal. Isso. Né? Então esse fluido cósmico, pelo que a gente está conversando, pelo que a gente está dialogando aqui, seria então a centelha divina, a parte da criação que originaria o espírito, que seria essa centelha aí. A gente pode dizer que então a matéria-prima de tudo, que seria esse fluido cósmico, seria então uma derivação da divindade, ou seria a matéria-prima da qual ele utiliza para burilar e trabalhar aquilo que ele quer criar? Eu fico com a tua segunda explicação-resposta. E isso a doutrina nos deixa muito claro quando ela nos dá esses três elementos que compõem o universo: Deus, espíritos e matéria. E essa matéria, entendamos ela desde aquela matéria primitiva, onde tudo iniciou-se, até o que nós hoje entendemos como esse grande fluido cósmico universal, de onde se deriva tudo, mas não o espírito. Né? O espírito, ele não é matéria. Ele utiliza-se sim dessa matéria para burilar-se, para evoluir-se. O que nós hoje, aqui nesse planeta que estamos, vemos como esse corpo físico, né? Mas não proveniente dessa matéria. Porque se assim fosse, nós não teríamos essa classificação bem distinta que o Espírito de Verdade nos diz lá no Livro dos Espíritos, e o próprio Kardec, e também, se não falha a memória, Galileu Galilei, na Gênese Espírita, no capítulo sobre uranografia, onde ele vai destrinchando inclusive isso, ele nos diz de uma forma muito clara que nós utilizamos, enquanto espíritos da matéria, para existirmos e coexistirmos uns com os outros. O que não quer dizer, segundo a doutrina, que o espírito seja proveniente, mesmo que seja desse fluido cósmico. E aí nós temos nuances da quinta essenciada, né? O próprio perispírito faz parte desse fluido cósmico, utilizando-se nesse planeta que nós estamos, para que haja a nossa existência enquanto seres humanos. O que não quer dizer que em outros planetas o espírito não se utilize dentro daquelas moléculas que compõem aquele planeta de um outro corpo que nós aqui entendemos como
o corpo perispiritual para existir lá. Não proveniente dessa matéria, mas manipulando essa matéria. Então o espírito ele está distinto da matéria. Exato. A gente está fugindo um pouquinho do tema, mas é interessante para que a gente possa conjugar a questão, né? E é interessante, André, a gente abordar essa questão aí, porque se a gente for parar para prestar atenção em relação à ordem evolutiva dos espíritos, quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é o seu perispírito, mais sutil é a sua matéria quintessenciada, ao ponto de que quando o espírito se torna o perfeito, é aquilo que a gente estava falando, que já não é mais considerado um perispírito, seria uma luz, uma energia. Isso mesmo. Não é isso? E aí a gente vê também os relatos que tratam sobre a necessidade que Jesus teve de preparar-se para poder voltar a compor essa matéria grotesca que nós temos aqui no planeta Terra, quando precisou reencarnar há mais de 2000 anos atrás. Então, assim, só para que a gente possa concluir essa questão, a gente tem que tratar que essa matéria quintessenciada, mesmo que para a gente atualmente seja sutil, para um espírito evoluído, ela ainda é grotesca demais em relação ao que é de verdade. Isso, isso mesmo. E aí eles, dentro dessa aproximação com Deus, que é quase um elo, né? Eles têm aí sim essa facilidade de manipular as moléculas daquele planeta ou daquela necessidade onde ele precisa encarnar, aparecer, trazer algum tipo de situação. E aí sim manipula-se a matéria, esse fluido cosmessal, distintamente e não proveniente dele, como você bem também asseverou. Daí o porquê, e aí trazendo para a nossa temática sobre Deus, o porquê de lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa semelhança não material, mas essa semelhança energética, iluminada, justamente e não a partir da matéria. Né? Existe sim uma distinção que a gente pode fazer com relação ao nosso corpo físico. És pó e ao pó voltarás. Mas aí dentro de um conceito humano, né, da nossa realidade, o que não quer dizer com os espíritos. Ok. André, voltando um pouquinho para a nossa pauta, você estava falando aí em relação aos 10 mandamentos, que na verdade é um código com o qual, se nós seguirmos a risca, realmente a gente vai ter problema nenhum na vida humana, nem em qualquer face da Terra. E aí, o primeiro mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Então, por que amar a Deus sobre todas as coisas? Por que que a gente deve amar a Deus? O amor é de essência divina. E por nós sermos a imagem e semelhança divina, a sua maior expressão é o amor. E a partir do momento que eu exteriorizo esse amor, e eu consigo colocá-lo numa situação maior, macro, eu consigo fazer com que esse amor ele torne-se uma conjuntura diária, constante. Amarás a Deus sobre todas as coisas, nada mais é do que você parar e olhar tudo que está ao seu redor. Tudo que foi construído, tudo que foi feito para que você tivesse a oportunidade de existir, coexistir e coproduzir. Talvez não exista uma tríade mais fantástica no universo do que essa existência do Espírito imerso nessa obra divina. E aí o amor ele se transforma justamente por causa disso, pela possibilidade que Deus nos dá de manipular esse universo que Ele fez para todos nós. Né? Infelizmente, quando nós trazemos esse amor apenas para o amor eros, para aquele amor rasteiro não no sentido depreciativo, mas no amor humano, nós esquecemos que trata-se aí de um amor universal. Né? Quando eu digo que eu amo Deus em você,
em todas as criaturas do planeta. Os orientais, eles nos dizem isso de uma forma fantástica, namastê. Né? Eu me curvo perante a sua divindade. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você, porque nós estamos imersos, né, nessa divindade. Então, esse amor divinal, escrito lá no primeiro mandamento, por ser uma verdade divina, né, os 10 mandamentos são verdade divina, ele é um amor incondicional. Porque da mesma forma que Deus nos ama dessa forma incondicional, o que nós devemos fazer por Ele é justamente isso. Qual a maneira, ou qual o caminho, ou qual a forma mais fácil disso acontecer? Jesus nos diz isso. Ama o próximo como você ama a si mesmo. Tomé nos diz isso de uma forma mais poética. Ama o teu próximo como a tua própria alma e cuida dele como tu cuidas da pupila dos teus olhos. Se nós fizéssemos isso, tudo estava perfeito. É verdade. Na verdade, os 2 primeiros mandamentos, se a gente seguisse a risca, não existiria nada de ruim na Terra. Né? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Isso. Mas a não ser que falte muito amor próprio. Que Então, hoje em dia, infelizmente existe. Mas aí uma coisa interessante, Igor. E aí partindo até para uma conversa que nós estávamos tendo anteriormente, Deus é tão perfeito e o amor dele é tão grande que até aquelas pessoas que não acreditam nele passam a vida tentando confirmar que ele não existe. Que amor maior do que esse? Você permitir que um filho seu diga que você não existe? É fantástico isso. Isso é uma prova de amor universal. Infelizmente, nosso tempo é limitado e aí ainda só vai dar para cumprir metade da pauta, mas já que vai só cumprir metade da pauta, então vamos pular para a última pergunta. Pois não. Né? Que aí a gente fica sem entender, porque muitas e muitas teorias colocam Jesus e Deus como sendo o mesmo ser. Né? E aí, eu vou até pegar aqui a pergunta, que ele diz assim: o que é que Jesus quis dizer com eu e o Pai somos um só? Se a gente entende que Jesus é o Filho do Criador, assim como nós também o somos, o que é que ele queria dizer com eu e o Pai somos um só? Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele permite, inclusive, que nós, no decorrer da nossa evolução espiritual, nos tornemos co-criadores do universo. E essa co-criação nada mais é do que uma imersão em todas as pautas, digamos assim, que Ele nos coloca. Quando Jesus quis dizer que Ele estava no Pai e o Pai estava nele, essa é a forma mais sublime de você dizer que a aceitação dessa divindade ela se torna completa dentro do mais íntimo do seu ser. Quando ele nos coloca que ele e o Pai estão numa unicidade tão intrínseca, nada mais é do que a máxima de que Deus está em nós da mesma forma como Deus está nele. Né? E isso a gente pode ver justamente dentro de nós mesmos. Fenelon vai colocar essa ligação lá no Evangelho segundo o Espiritismo como sendo o amor. Esse amor que transcende, que extrapola, que faz o Espírito que criou esse planeta voltar a Ele mesmo e dizer a cada um de nós: olha, ama o teu inimigo, faz o melhor possível para o outro, porque só assim você vai encontrar a verdadeira felicidade e vai encontrar também Deus. Tudo resume-se, segundo Fenelon, nesse amor. Hoje os cientistas querem descobrir se isso é uma partícula divina. Já criaram até nomes como o bóson de Higgs, mas sabemos que os cientistas, os físicos, eles querem descobrir a menor partícula da matéria. Nós, enquanto espiritualistas, sabemos que essa partícula já está dentro de cada um de nós. Cada um de nós. A partir do momento que eu coloco ela para fora, a partir do momento que eu sigo a máxima de que o outro também faz parte de mim, como bem os orientais dizem,
E quando eu me lembro de Jesus dizendo que eu e o Pai somos um e trabalhamos constantemente para que isso permaneça assim, eu só posso traduzir isso como sendo o amor na sua mais brilhante e magnificente essência. Porque só a partir do amor nós entenderemos Deus, nós compreenderemos Deus e, acima de tudo, nós veremos Deus no outro. E se eu consigo ver Deus no outro, o outro também consegue ver Deus em mim. E aí você cria essa unicidade. Traduzindo numa palavra que eu acho fantástica, universidade. É a diversidade na unidade. Não tem coisa mais bonita do que essa palavra. Amigo, muito obrigado. Eu que A gente só agradeço. tem Mais uma que vez. agradecer realmente. Por mim, a gente passava a tarde aqui Nossa, conversando, falar porque a sobre pauta, Deus, hoje a pauta merece. Né? A vocês, meus amigos de casa, obrigado pela companhia. Terminamos aqui mais um Ponto a Ponto. Fique conosco e até o próximo Ponto a Ponto.